Olá, meu nome é Mayara Vitória, eu sou do curso de Letras do período noturno da Universidade São José Tadeu, na unidade Moca, com a coordenação da professora Cíntia Pittini. Hoje eu vim aqui um pouquinho falar sobre para que serve o conhecimento. E eu vou começar falando um pouco sobre o que é o conhecimento. É o ato de perceber ou compreender por meio da experiência ou da razão. Em latim, cognoscere é o ato de conhecer. Quando a gente ouve a palavra conhecimento, automaticamente a gente já liga com outra palavra também que a gente conhece bem, que é a educação. Conhecimento e educação. Mas o que seria a educação? A educação a gente liga com a escola, a educação a gente liga em casa, então a gente coloca na nossa cabeça que a educação seria os elementos que a gente aprende na escola, né, e com a família. Mas não é só isso. A educação, ela vai muito além disso, né? Tirar notas boas é importante, né? Ter boas maneiras é essencial. Porém, a educação vai muito além disso, né? Ter a educação certa, por exemplo, em casa ou na escola, né? É ter pais que nos corrijam, mas também que nos ensinem a pensar. Na escola, ter professores que nos avaliem, que nos preparem para as provas, mas que também nos preparem para a vida. Nos dias de hoje, a gente acaba enfrentando um problema muito sério na sociedade, que é o problema é o seguinte: o que você acha que é o nosso papel como cidadão na sociedade? O nosso papel é ser consumista. Isso, a gente é consumista. A gente vai da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e isso é uma coisa cotidiana, e a gente faz isso para sobreviver, né? Para ter os serviços essenciais: gás, luz, água, tudo mais. E a gente precisa disso para sobreviver, não está errado, a gente precisa. Isso vai se tornar errado quando acaba caindo numa vivência mecânica. Isso se torna errado quando se torna algo mecânico. Quando você não tem mais tempo de ter uma vivência normal, de caminhar na rua, de falar com seus vizinhos, de conversar com as pessoas lá fora. Isso prejudica você porque você não está aproveitando a cidade, né? O que a gente procura é uma cidade educadora, que é não se sujeitar à cidade, mas se apropriar, né? Se apropriar dela. Para Lefebvre, é um nome francês, então vou falar pronúncia brasileira. É preciso desprogramar o cotidiano, dirigido pela racionalização e pela normalização, resgatando a dimensão lúdica em nossa vida cotidiana. Sair um pouco do mecânico. A nossa vida é tão mecânica, é tão rotineira, é algo tão cansativo, é sempre a mesma coisa, e a gente faz isso sempre atrás de um único objetivo, e a gente esquece das outras coisas que envolvem a nossa sociedade. A gente não sai mais na rua para dar um passeio, para olhar a nossa cidade, para olhar as outras pessoas, para ter uma conversa. A gente não acrescenta cultura à nossa cidade. A gente só vive em prol da cidade, entende? E isso é errado. Qual é o aproveito que a gente tem nisso, né? E outro ponto é como fazer que a educação mude a sociedade se a educação é um fruto da sociedade, é um produto da sociedade. Como fazer que a educação mude algo que é produto da sociedade? E aí é que a gente tem o papel do professor. O papel do professor se torna muito importante aí. Por quê? Quem vai trazer o conhecimento da melhor maneira possível para os alunos são os professores. Eles que vão pesquisar um jeito, eles que vão dar um jeito
tentar passar aquele conhecimento para os alunos. E aí, o que acontece? Trazendo o conhecimento da melhor maneira possível, a gente transforma as pessoas, certo? Transformando as pessoas, aquelas pessoas vão agir diferente no mundo, vão agir diferente no mundo. Consequentemente, vão fazer a diferença no mundo, transformando-o, não é? Então, esse papel do professor se torna muito importante. Transformar as pessoas, transformar o mundo. Isso quer dizer que o professor pode mudar o mundo, sim. Com essa frase, o Paulo Freire pegou a pasta do Ministério da Educação. Ele fala assim: mudar é difícil, mas é preciso. Mudar realmente é muito difícil, né? Se você olha para si mesmo e você tenta mudar, você acaba tendo muita complicação, porque o ser humano acaba se acomodando demais da maneira como está. E aí, para mudar, é uma guerra interna quase impossível. Só que a gente pensa muito, a gente fala muito sobre fazer a diferença no mundo, e isso não se torna realidade pela nossa própria culpa, porque a gente não corre atrás de fazer a diferença nós mesmos. É como episódios que a gente acaba fechando os nossos olhos para pessoas na rua, né? As pessoas, você imagina, você tá no farol e duas crianças vêm pedir para você, vêm pedir esmola para você. E aí você simplesmente nem olha nos olhos dessas crianças, você fecha o vidro antes das pessoas virem pedir coisas para você. Você trata essas pessoas como se elas fossem invisíveis. E isso é um reflexo do nosso cômodo, do nosso estar cômodo. Então, por isso que é muito difícil, né? Fazer a diferença se a gente não presta atenção nos mínimos detalhes. Então, o conhecimento é muito importante porque nos faz enxergar essas pequenas coisas também. Quanto mais a gente aprende sobre algo, um olhar mais profundo a gente tem sobre aquilo. Então, e quanto mais a gente entende sobre algo, a gente acaba tendo mais poder para poder transformar aquilo. Então, o conhecimento é importante também quando se trata de nós mesmos, né? Porque a gente se compreende de maneira que se coloca na sociedade de um modo que nos alimenta e alimenta as nossas experiências, criando novas experiências, novos conhecimentos. Por isso é muito importante. O conhecimento ele é importante para que possamos entender o próximo também. A gente cria um ambiente de harmonia quando a gente consegue entender o próximo, quando a gente consegue se entender, quando a gente consegue entender o próximo, a gente meio que faz uma ponte, né? E aí a gente se coloca no lugar daquela pessoa e cria um ambiente de harmonia. O conhecimento é importante para que compartilhemos mais experiências e assim criando mais conhecimento. O conhecimento é importante para que nos doemos mais pelas pessoas que precisam. O conhecimento é a educação que nos faz entender que as diferenças não são deficiência, mas que faz nos entender que as diferenças são a nossa riqueza. E o conhecimento nos ajuda a não ter medo de fazer escolhas. Quanto mais a gente conhece a si mesmo, quanto mais conhecimento a gente tem sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas que existem, com mais facilidade a gente vai tomar escolhas. O conhecimento é capaz de transformar vidas. O conhecimento, se utilizado de forma certa, contribui significativamente para a construção de um mundo melhor. Então, para que serve o conhecimento? Quando a gente se enche de conhecimento, a gente se autotransforma e criamos também a capacidade de transformar as outras pessoas com o nosso conhecimento. O conhecimento que a gente tem dentro de nós faz com que a gente se torne capaz de transformar o mundo à nossa volta. Então, é isso.